Bento está aqui conosco. Como vai? Como vai? Tudo Prazer bom? em recebê-lo, sempre elegante, Prazer é hein? meu. Muito obrigado. Elegância Você em também. pessoa. Muito bonita. Obrigada. Vamos falar de prevenção do câncer de mama. Vamos. É Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, então é fundamental a prevenção. É fundamental. Mas o que seria a prevenção? Quer dizer, o Outubro Rosa bate muito na tecla da mamografia. Eu acho que está certo. Mamografia toda mulher precisa fazer a partir dos 40 anos de idade. Alguns países falam a partir dos 45, outros países falam a partir dos 50 anos. Alguns países falam a cada ano, outros países falam a cada 2 anos. Enfim, mamografia é um método de rastreamento. Mamografia é um método de prevenção secundária, ou seja, detecção precoce. Tá. Mas você não está prevenindo nada. Pelo contrário. Exatamente, é doutor. até perigoso. É até perigoso. Eu queria falar sobre isso, sobre os riscos da mamografia. Então. Ninguém melhor que o senhor. É perigoso no sentido, eu acho que o maior risco da mamografia é aquela mulher que vai fazer a mamografia obesa, fumante, que bebe, sedentária e faz a mamografia e acha que está tudo certo. Fala, ótimo, já cumpri o meu papel. Não, pelo contrário. Ela não está naquele momento com qualquer alteração na mama, mas vai ter a qualquer momento. Então, não adianta, quer dizer, nós educarmos as mulheres para fazer a mamografia depois dos 40 anos. Não, nós temos que educar as nossas mulheres para evitar a obesidade. Porque a obesidade não está evitando só o câncer de mama. A obesidade está evitando que você tenha qualquer tipo de câncer. Você consegue, fazendo atividade física, com uma boa alimentação, diminuir em 80% qualquer tipo de câncer. Então, o que nós temos que orientar no Outubro Rosa é falar para as mulheres, olha, você está gordinha, você precisa perder peso, você está doente, isso é uma doença, obesidade. Foi o dia da obesidade na sexta-feira passada. Exato. Quer dizer, era mais importante a gente falar sobre a obesidade do que propriamente o câncer de mama. Tanto que o INCA, o Instituto Nacional de Câncer lá no Rio de Janeiro, ele adotou como meta o combate ao câncer, o combate à obesidade. Olha só. Então, você diminuindo então a obesidade, você vai fazer com que as mulheres tenham menos câncer. Não só as mulheres, os homens também. Agora, existe o problema da irradiação, como você estava falando. Sim. A radiação é uma radiação preocupante. É lógico que, como método de rastreamento, não existe melhor. Ah, mas tem ultrassom. O ultrassom também é bom, mas a mamografia é melhor. Ah, mas tem a ressonância. Ressonância também é bom, mas a mamografia é melhor, como detecção precoce do câncer de mama. Nós conseguimos detectar quando o câncer ainda não é palpável com a mamografia. E aí aumenta em muito a chance de sobrevida dessa mulher. Hoje, o câncer de mama, se detectado precocemente, quando ele ainda não é palpável pelo nosso exame, a gente consegue até 80%, 85% de chance de cura desse câncer. Então, por isso a importância da mamografia. Mas o mais importante da mamografia é você evitar a obesidade, o sedentarismo e a má alimentação. E o tabagismo, né? Tabagismo, o álcool, Exato. sem dúvida. Você tomar um vinho, de vez em quando, você saiu, vai passear, quer tomar um gin, não tem problema nenhum, de vez em quando. Mas não pode entortar, voltar miando para casa. Né? O que essa imagem nos ensina, doutor Zé Bento? Os principais sintomas e sinais do câncer de mama, né? A mulher tem muito medo da dor na mama, mas o câncer não dói. Eu fico muito mais preocupado quando a paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu estou com um caroço, eu estava tomando banho, eu fui me examinar, estava me ensaboando, encontrei um caroço endurecido, não muito móvel, ele é mais fixo e completamente indolor. Isso sim é preocupante. Agora, dor na mama às vezes não é nem na mama, às vezes é dor muscular, é uma dor irradiada. E a dor na mama pode ser hormonal, aquela dor cíclica. Então, o câncer não dói, mas a mulher, ela precisa aprender a se conhecer. Ela precisa aprender a se palpar.
ela precisa fazer o autoexame pelo menos uma vez por mês, depois da menstruação, onde a mama está menos engurgitada, está menos inchada. Então, o ideal é ela deitar, colocar as mãos para cima. Igual faz no consultório. Exatamente, igual faz no consultório. Então, ela vai dedilhando. E não existe pessoa melhor no mundo para se conhecer que ela mesma. Sem dúvida, doutor. A partir do momento, não é que ela vai ser uma expert em detectar câncer de mama, não é isso. Ela não vai ser um ginecologista, mas ela vai ser um expert em qualquer alteração que apareça no tecido mamário dela, ela vai identificar e vai então correr para o médico. Outra coisa que ela pode fazer é olhar de frente para o espelho, levantar os braços, fazer com que a mama deslize sobre a musculatura posterior e se tiver alguma tumoração, alguma aderência, uma cicatrização, ele vai puxar e vai alterar o formato da mama. Um outro sinal é que o francês chama de peau d'orange. Peau d'orange é a pele em casca de laranja. Então, olha, observe a pele da sua mama, veja se está em pele de laranja, parece uma casca de laranja. O mamilo, se o mamilo está invertido, mas eu tenho mamilo invertido desde que eu nasci. Bom, aí é uma característica sua. Mas se você não tem mamilo invertido e de repente você olha no espelho e vê que o seu mamilo teve uma inversão, procura o médico. Descarga papilar, uma saída de líquido pelo mamilo. A grande maioria das descargas papilares são benignas, são normais. Não normais, mas é uma alteração hormonal, porque é um aumento de prolactina, que é o hormônio da amamentação. Então, quando você aperta e sai um líquido sanguinolento ou um líquido em água de rocha, aí é problema. Aí que você precisa procurar o médico. Então, descarga papilar, inversão do mamilo, é aquele peau d'orange, a casca de laranja, ou se você palpando encontra algum nódulo, você tem que procurar o médico. Inclusive na axila, né? Bom. Inclusive muito na bom axila. Você ter lembrado. Inclusive na axila. Você tem que palpar a axila. A axila é um sítio, é uma estação de linfonodos, nossos gânglios, nossas defesas. Quando você, por exemplo, você corta a unha e infecciona, então vai refletir na axila. Você pode ter um nódulo, você pode ter um linfonodo por causa desse processo inflamatório, é uma defesa que a gente tem. Mas quando você tem um nódulo na axila, que ele é fixo, ele é endurecido, aí você precisa procurar o médico porque pode ser sinal de problema. Perfeito. Não há uma única causa para o câncer de mama. Vários são os fatores que estão relacionados à doença. Entre eles... Envelhecimento. Hoje a gente sabe que a chance de uma mulher jovem, de 26 anos de idade, de ter um câncer de mama é de 1 para 200 mil. Uma mulher com 80 anos de idade é 1 para 3. Então, conforme a mulher vai envelhecendo, vai aumentando a chance dela ter câncer de mama. Por isso que não adianta botar a culpa em hormônio. Tem que tomar cuidado com essa coisa de botar a culpa em hormônio, porque quando a mulher tem 26 anos de idade, ela está bombando de hormônio. E a chance dela ter um câncer de mama é de 1 para 200 mil. E quando a mulher tem 80 anos de idade, faz 30 anos que ela não tem hormônio, ela nem vê hormônio, nem está produzindo esse hormônio, e a chance é de 1 para 3. Então tem que tomar cuidado, mas o envelhecimento então aumenta a chance de ter câncer de mama. Vamos continuar com o Dr. José Bento falando sobre fatores que estão relacionados ao câncer de mama, afinal de contas, estamos no Outubro Rosa, né? Interrompi. O segundo fator é o excesso falamos de peso. Isso. Envelhecimento, o excesso de peso é importantíssimo, isso não é só na mulher, no homem também, aumenta muito a incidência, por exemplo, de câncer de próstata. Porque o tecido adiposo, a gordura, ela é um depósito de hormônio estrogênico e um hormônio ruim para a mulher, esse excesso. O hormônio é bom, ninguém nasce com cheio de câncer, todo mundo nasce cheio de hormônio. Então, o problema não é o hormônio, mas o desequilíbrio hormonal. Um dos fatores que fazem desequilibrar muito o hormônio é a obesidade e o estresse. O estresse é fundamental. Opa, tem uma abelhinha. Está me deixando estressado aqui. O estresse é impressionante como ele pode modificar a nossa modulação hormonal. E o estresse é um dos maiores hoje causadores não só de câncer, mas da doença que mais mata o ser humano, que são as doenças cardiovasculares. Sedentarismo. Bom,
não tem conversa. Isso aí, olha, eu já estou cheio até de ler em todos os trabalhos, até dermatologista fala em atividade física. Todos os trabalhos que falam sobre longevidade, todos os trabalhos que falam sobre prevenção, todos, isso é unânime no mundo inteiro, é atividade física. Então, atividade física é bom para evitar doenças cardiovasculares, é bom para evitar doença de Alzheimer, é bom para evitar o câncer, é bom para evitar o câncer de mama, principalmente. Então, tem que fazer atividade física. Não adianta arrumar desculpa. Perfeito, doutor. O dia tem 24 horas para todo mundo. Mas você tem que arrumar meia hora, não é possível que você não arrume meia hora no seu dia para fazer uma atividade física. Acorde mais cedo, vai dormir mais tarde, vai na hora do almoço, sei lá o que você vai fazer. Sacrifica alguma coisa, porque a mulher coloca tudo na frente dela mesma, né? Exatamente, e esquece dela. Exato, doutor. E depois aí, quando tem um câncer, o câncer não é uma loteria. A gente tem que assumir isso para nós. Nós somos responsáveis pela nossa saúde e muitas vezes pela doença. Então, assuma isso. Se você é responsável pela sua saúde, cuide dela. Perfeito, perfeito. Fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher. Hoje em dia, as mulheres estão deixando para engravidar muito mais tarde. Isso é um fator de risco para a mulher para câncer de mama. As mulheres estão deixando de ter filhos. Isso é um outro fator de risco para câncer de mama. Por que tem tanto câncer de mama hoje em dia? Porque antigamente as mulheres casavam com 15 anos de idade, 16 anos de idade e já engravidavam, e era um filho atrás do outro. Então a quantidade de vezes que ela ficava grávida, que ela amamentava, era muito maior. Então, amamentar e ter filho precocemente ajuda a mulher a não ter câncer de mama. Mas você não pode chegar para uma menina com 18 anos de idade e falar assim, olha, minha querida, vai engravidar porque para evitar o câncer de mama. Não dá para fazer isso. Mas o que você pode falar, fala assim, olha, para de comer porcaria, para de ficar tomando o que você toma com açúcar, que você vai desenvolver um câncer ou alguma outra doença. Mas falar para ela engravidar, não dá. Mas a gravidez precoce protege a mulher de câncer de mama. O histórico familiar de câncer de mama, 10% dos cânceres de mama são familiares, então mulheres que têm parentes diretos, então uma filha, uma irmã, uma mãe com câncer de mama, a avó já é no segundo grau, mas também aumenta um pouco o risco de mama. Perfeito. O risco de câncer de mama. Mas, outra vez, você também não é refém dos seus genes. Dependendo do que você fizer, seu pai teve infarto do miocárdio, se seu pai teve um derrame cerebral, se a sua mãe teve um câncer de mama, dependendo do estilo de vida que você tiver, você muda esses genes e você evita de repetir a história dos seus pais. Muito bom ouvir isso. Consumo de álcool, já falamos aqui, então consumo de álcool moderado, então aquele consumo de álcool que você na sexta-feira, ou então um cálice de vinho todos os dias, isso não vai fazer mal a ninguém. Pelo contrário, tem trabalhos mostrando que até protege, principalmente as doenças cardiovasculares. Mas aquele consumo de álcool repetitivo em grande quantidade também está relacionado ao aumento do câncer de mama. História familiar de câncer de ovário. Existe muito esse link do câncer de ovário para o câncer de mama. São alterações genéticas que a mulher tem que aumenta a incidência, então, de câncer de mama e também de câncer de ovário. Se você tem na família muita gente que tem câncer de ovário e câncer de mama, você tem que fazer um exame. Existe um exame específico para isso, que analisa, que é o BRCA1, BRCA2, que é um exame específico para saber se você tem essa tendência. E como a Angelina Jolie, ela fez esse exame e mostrou que ela tem essa tendência. Ela já tomou as providências. Já tomou as providências, né? Pouco radical, mas tomou as providências. Exposição à radiação ionizante é o que nós estamos falando. Quer dizer, tem algumas pacientes, por exemplo, que elas tiveram linfoma. Tiveram linfoma e tiveram que fazer uma irradiação, então, na região do tórax. Essas pacientes são de alto risco para câncer de mama. Tem algumas até que desenvolvem o câncer de mama por causa dessa irradiação. Então, toma cuidado com mamografia. Ultrassom você pode fazer de manhã, à tarde e à noite. Mas mamografia, cuidado. Faça aquilo que o seu médico recomendar, não aquilo que a sua amiga, com parcimônia. Perfeito. Vamos responder as perguntas do pessoal de casa? Então vamos na sequência. Primeira pergunta da Marília. Desde pequena, escuto que as mulheres que menstruam cedo ficam propensas a terem câncer de mama. Isso é verdade? É verdade. Da mesma maneira que as mulheres que não engravidam
ficam mais propensas ao câncer de mama. As mulheres menstruam mais, as mulheres têm mais ovulação. E o problema mais sério é a ovulação. Mas como assim ovulação? Um processo fisiológico? Mas a natureza nunca podia imaginar que a gente ia achar uma maneira de você ovular e você não engravidar. Então, quando você ovula, você tem um pico de estrogênio para chamar a atenção do macho. E esse pico de estrogênio no mês, pico de estrogênio no outro mês, pico de estrogênio, vários picos de estrogênio durante toda a sua vida faz com que você tenha um risco de doenças estrogênio dependentes. E o câncer de mama é uma delas. Perfeito. Mais uma. Carla, sofri um acidente há 3 meses e tive uma forte batida no seio. A pancada pode causar câncer? Absolutamente não, Carla. Isso não causa câncer. O problema é que quando ela tem a pancada na mama, ela fica mais atenta a essa região. E às vezes já tinha uma evolução de algum problema e ela fica mais preocupada e aparece o caroço e aí pronto, ela então coloca aquela pancada ao câncer de mama. Mas não tem absolutamente o fato de você dar uma pancada e desenvolver um câncer de mama, não tem nenhum tipo de correlação nesse sentido. A Dora pergunta, minha irmã descobriu há pouco tempo que está com câncer de mama inicial. Ela tem 42 anos. Existe outra opção que não seja a quimioterapia? Olha, Dora, isso é uma questão que tem que ser definida, tem que ser conversada com o oncologista. Não é assim, câncer de mama não é igual para todas as mulheres. Existem vários tipos de câncer de mama, se são ER positivo ou se são estrogênio positivos, negativos, hormônio positivo. Quer dizer, a coisa não é tão simples assim. E precisa ver o tamanho desse tumor quando foi descoberto, se tinha linfonodos, se não tinha linfonodos acometidos. Quer dizer, precisa ser discutido com o oncologista. Agora, quem vai realmente definir o tipo de tratamento é sempre o oncologista com a paciente. Mas o que o oncologista diz, minha querida, se eu tivesse um tipo de tumor desse, um tipo de câncer de mama, eu não teria nenhuma dúvida a seguir o oncologista. Eu pegaria na mão dele e falaria assim, me segue, vamos embora. Vamos junto. Vamos junto que eu vou sair dessa. Mas tem que falar, não é assim, não quero químio, rádio, não sei se eu vou fazer rádio. Não é você que decide, é o oncologista baseado em vários trabalhos científicos no mundo inteiro. E no caso específico dela, né? Sem dúvida. Cada caso um tratamento. É um caso, não dá para falar, minha amiga não fez, eu também não quero fazer. Exato. A gente vai conversar com a Vilma Cano e a Luísa Parrella. Elas fizeram parte da vinheta aqui que a nossa emissora TV Gazeta fez com relação a esse assunto Outubro Rosa. Então a gente vai continuar conversando com o Dr. José Bento, mas desde já eu vou dar o site do Dr. José Bento, que é médico ginecologista, é drjosebento.com.br, DR de doutor, drjosebento.com.br, e o Instagram do Dr. José Bento, que você já pode entrar agora e começar a segui-lo, se é que não segue, é José Bento, tudo junto, @José Bento. Continuamos conversando com as duas meninas. Até daqui a pouco. Já.